Conseguindo ver direitinho, né? Gente, hoje a nossa monitoria, ela é monitoria sobre princípios cirúrgicos, tá certo? A cirurgia é um procedimento que sempre dá muito receio na gente que está na graduação ainda, porque a gente não consegue ter uma prática pré-clínica, né, que mimetize a cirurgia. A gente consegue pegar algumas partes desses procedimentos cirúrgicos e tentar aprimorar nossa técnica na pré, né, como por exemplo a gente vê sutura, né, mas o procedimento de exodontia não tem nada que na pré-clínica que mimetize como é que esse procedimento deve ser feito, aquele passo a passo certinho. Então, o que é que a gente deve se prender, já que a gente não consegue fazer uma exodontia mimetizada em um manequim? A gente tem que estar ciente dos princípios cirúrgicos, tá certo? Porque é a partir deles que a gente vai tentar integrar com a nossa prática. Então, já que a gente não consegue pré-clínica do... Eita, eu acho que eu neguei. Não, neguei não. Em manequim sobre cirurgia, então a gente consegue, no mínimo, ter esse conhecimento teórico. É uma coisa que eu sempre falo, que sobre a clínica, principalmente na clínica um, que a clínica um é uma clínica que vocês estão começando a entrar nesse mundo, né? E aí, existe uma diferença muito grande, vocês vão perceber isso depois, né? Muito grande, entre teoria e prática. Uma coisa não quer dizer a outra. Então quer dizer assim, Matheus, eu peguei o RUP e estudei os princípios cirúrgicos assim, ó, decorado. Significa que eu vou fazer a cirurgia assim da melhor forma possível? Não necessariamente, mas significa que você está super preparado para qualquer coisa que vier acontecer, tá certo? Eu estava até conversando com a professora um dia desse a respeito disso, que a odontologia é uma das áreas que mais frustram os alunos porque a gente acha que porque a gente sabe a teoria, a prática vai ser perfeita. E nem sempre é assim, certo? Eu amava prótese teórica. Gente, bote aí umas questões. Na prática eu vi que era totalmente diferente. Continua amando, mas que é totalmente diferente. Então, gente, não... Quando for para a clínica, ai meu Deus, eu amava pério, não consegui fazer uma raspagem direito. É isso, a odontologia é com a prática, por isso que a gente tem prática desde o quarto semestre. Então não desanimem do que vocês gostam, do que vocês não gostam, porque vocês com certeza, eu falo aqui com propriedade, pode perguntar a qualquer outro aluno que vocês vão se frustrar sim em algum procedimento, certo? Mas é porque a gente vai aprimorando com o tempo, tá certo? E aí a cirurgia, justamente como eu falei, a gente fica muito receoso justamente por ser um procedimento que a gente não tenha contato na pré-clínica. Mas a gente vai conseguir estreitar esses laços aí para a gente sair bem preparado para a prática, tá certo? Pronto, para a gente falar um pouco sobre o procedimento cirúrgico, os princípios cirúrgicos, a gente tem alguns pilares que são importantes a gente estar ciente, né? Primeiro, a gente tem um exame clínico que ele é de qualidade, ele auxilia muito nos procedimentos. Porque a gente saber indicação, saber a situação daquele dente, saber se é um dente vital, se é um dente não vital, o quanto de coroa clínica que eu tenho, quanto que eu não tenho, localização, inclinação, pelo exame clínico. Então, o exame clínico é a primeira parte importante para a gente observar. Depois disso, tem coisas que eu não consigo ver a olho nu, em que eu preciso de exames complementares. Né? E quando eu falo exames complementares, eu estou falando não só de radiografia. Né? A gente fala sobre exames complementares relacionados principalmente a pacientes que têm algumas comorbidades, em que a gente precisa ter segurança para executar aquilo. Então, a gente também fala sobre exames de sangue, exames de coagulação, dependendo, óbvio, de cada paciente. E aí, como é que a gente vai saber se a gente precisa fazer esses exames, né, de sangue ou não? Através da nossa anamnese. Que vocês, se vocês forem ler os livros, eles falam que é justamente a etapa principal, porque é aqui onde eu vou conhecer esse paciente, saber se eu preciso ter algum cuidado redobrado em alguma etapa ou não, saber se esse paciente ele vai ter um maior risco a ter uma hemorragia, um maior risco a ter uma infecção, um maior risco a ter qualquer uma das complicações relacionadas à alveolite, qualquer outra complicação, é nessa etapa. Então, você conhecer o paciente, principalmente a gente que está na graduação ainda, é primordial para a gente se resguardar de qualquer uma complicação que possa acontecer. Além disso, o diagnóstico, né? Não adianta, se for para tirar dente por tirar dente, a gente tira os 32 da boca do paciente. Mas não é assim que funciona, né? A gente tem que ter um diagnóstico preciso para a gente poder
ver se realmente aquele dente tem indicação para ser feita a exodontia ou não. Até porque a gente vê desde o primeiro semestre, né, que o nosso trabalho como futuros cirurgiões dentistas não é tirar dente. Se vocês souberem a dor que é tirar um dente, né, principalmente relacionado à qualidade de vida do paciente, né, até situações estéticas mesmo do paciente, que dizem respeito à autoestima e todas essas questões. Então, a gente não está aqui para arrancar dente, né? A gente está aqui para tentar salvar o dente o máximo possível. E aí, no momento que esse dente não esteja com um diagnóstico totalmente diferenciado a isso, é óbvio que a gente vai indicar uma exodontia, tá certo? Mas o diagnóstico é a etapa principal. Foi-se o tempo onde a exodontia era o procedimento principal do dentista. E não se engane, o paciente ele chega pra gente, alguns, principalmente os mais idosos, eles chegam justamente para isso. Ah, eu quero arrancar o dente. Quero arrancar esse dente. O dente não tem nem indicação, né? Eles já chegam com o diagnóstico. E eles são, assim, ferrenhos na opinião deles. Então a gente tem que ter um diagnóstico muito preciso para a gente poder elaborar essa exodontia. E aí, como eu falei para vocês, a respeito da avaliação do paciente cirúrgico, uma das coisas principais, aqui mais ou menos tudo que eu já falei, é a anamnese, né? Onde a gente vai conhecer esse paciente. E aí, graças a Deus na clínica, a gente tem um livro, né, de anamnese, que a gente tem conhecimento quase que total daquele paciente. Mesmo que seja uma anamnese subjetiva, né? Que ele que fala pra gente, a gente não tem como comprovar nada daquilo, mas já é um grande salto. Então, a anamnese vai servir para a gente fazer um correto diagnóstico do caso, né, prevenir as urgências e emergências que possam vir a acontecer naquele caso, o planejamento adequado do plano de tratamento, né, em que momento que eu devo fazer essa cirurgia, é uma cirurgia que eu devo fazer agora ou ela pode esperar, né, por exemplo, pacientes grávidas, é uma cirurgia que eu devo fazer agora, né, analisar o risco-benefício, aspectos éticos e legais da relação do dentista com o paciente, isso é muito importante também, né, o paciente ele até assina na clínica escola, o TCLE, né, o termo de compromisso, o livro esclarecido, que isso respalda a gente de que a gente está fazendo aquilo ali de uma forma de que nós somos estudantes, né, e também que a gente vai analisar esse caso e vai fazer o melhor planejamento para aquele paciente. Pronto. E aí, em relação à indicação, né? Quando que eu vou realizar a exodontia? Essa é uma das partes principais que vão ser feitas no exame clínico, né? Você vai olhar e vai dizer, esse dente aqui tem como salvar? Tem como não salvar? Existem diversas indicações e até contraindicações nessas etapas, tá certo? Mas as principais indicações são relacionadas à dor, carestência, tratamento ortodôntico, insucesso endodôntico, fraturas, dentes impactados, infecções associadas. Isso aqui são algumas, né? Existem várias outras indicações, como pacientes em tratamento ortodôntico, que às vezes não tem espaço, o ortodontista indica a realização da exodontia, né? E aí a gente pode falar de várias outras. Todo caso de dor é uma indicação para exodontia? Não. Todo caso de carestência também? Não. Por isso que é importante a gente avaliar. E é por isso que existe o curso de odontologia, porque se fosse uma ciência exata, né, tipo assim, dor, exodontia, qualquer pessoa faria, né, não precisaria fazer essa avaliação completa. Dor, é uma dor, como é essa dor? Qual é o diagnóstico? É uma pulpite reversível, irreversível, né? É uma cárie, essa cárie, qual é a profundidade dela? Já invadiu câmara pulpar, né? Esse paciente pode fazer uma endodontia, não pode fazer endodontia, né? Tudo isso tem que ser avaliado, principalmente em relação também a custo-benefício, né? Porque às vezes o paciente está aqui nessa situação, né, de uma raiz residual. Será que dá para salvar esse dente? Não sei. Provavelmente se a gente colocar um núcleo metálico fundido ou um pino, fazer uma reconstrução, talvez daria. Vale a pena? Tudo isso tem que ser avaliado, certo? Se vale a pena ou não. Para a gente poder ter uma indicação precisa. Porque salvar dente, gente, é coisa que a odontologia faz absurdamente. Certo? Até um dente assim, sem coroa clínica, com 2, 3 milímetros, dá pra gente dar, assim, né? Em tese daria pra gente salvar, óbvio, tendo uma indicação precisa. Então, a indicação, ela é muito do planejamento e da avaliação do cirurgião dentista, tá certo? É óbvio que um dente desse, né? Avaliando aqui na radiografia que não dá pra ver. Ele tá com alguma lesão periapical, ele tá
isso aqui provavelmente é um dente que tem cárie, né? Vale a pena? Não vale. Então tudo isso tem que ser avaliado. Contraindicação. Contraindicação são dentes saudáveis, sem nenhuma patologia associada. Um dente que tem extremo contato com o nervo mandibular. Esse aqui é até conversado ainda, porque existem outras manobras que a gente pode fazer para fazer a exodontia, principalmente se estiver relacionado à dor. Desordens metabólicas descompensadas, né? Pacientes com leucemia, linfoma, pacientes imunocomprometidos, pacientes irradiados, cardiopatas graves. Então, tudo isso. E é sempre observar, gente, que são pacientes descompensados, tá? Porque, por exemplo, um paciente diabético compensado, a gente faz. Um paciente hipertenso compensado, medicado, a gente faz. Com alguns cuidados, mas a gente faz. Então, todos os pacientes que são descompensados, a gente tem a ter uma avaliação melhor daquele paciente. Por isso que essa parte de indicação é tão complexa. Porque a gente não tem uma indicação simples e precisa. Isso eu vou fazer endodontia. Eu tenho que avaliar diversas coisas. Mas são os guias, né? São alguns guias que a gente pode fazer. Fratura, por exemplo. Fratura tem fraturas que a gente consegue salvar, né? Se for fraturas longitudinais, a gente não consegue salvar. E aí a gente vai para a parte de exames, tá certo? Que aí a gente avaliou clinicamente, mas a gente precisa ter esse diagnóstico através de um exame também, para respaldar a gente a respeito de diversas coisas, né? Como aqui tá falando, relação de proximidade dos ápices dentários com o canal mandibular, né? A gente sabe que existe um grande risco de pacientes terem parestesia, né? Quando eu tenho principalmente associado a relação dos ápices dentários com o canal mandibular, né? Como tá a lâmina dura, o septo interradicular, a relação de proximidade com o seio maxilar, a orientação do elemento dentário, para onde é que ele está virado para facilitar até o nosso movimento de luxação, orientação do elemento dentário. E aí, esse exame, ele vai fazer tudo que o clínico não conseguiu fazer, né? Que a gente não consegue ter essa visualização da crista óssea. Então aqui a gente vai começar a identificar. Aí eu trouxe um caso aqui, que esse caso foi um caso da semana passada que chegou na clínica de cirurgia, certo? É um caso assim que não foi feito ainda. Ela chegou para mim quarta passada, ela fez essa radiografia ontem e ela vai operar agora quarta, né? Então é um caso super novo que eu não cheguei nem a fazer o diagnóstico. Eu trouxe aqui só para a gente poder discutir mais ou menos como funciona, né? Eu vou mostrar o clínico para vocês verem como é. A paciente chegou dessa forma, né? Quarta-feira. Aí ela chegou dizendo que sente dor no terceiro molar dela, né? Do lado direito. E aí, ao exame clínico, a gente foi percebendo que ela tinha algumas raízes residuais, né? Uma, duas. Aqui também tem uma, três. E também foi observado como é que estava essa oclusão dessa paciente, né? Porque geralmente quando a gente tira o terceiro molar superior, se ele tiver em oclusão com o inferior, a gente tem que tirar também. Então ela chegou dessa forma. É importante que eu faça um exame radiográfico, ou eu já posso fazer a exodontia? Sempre é muito importante que a gente faça o exame radiográfico. Por quê? Porque a gente vai avaliar aqui, ó, como é que tá essa raiz, como é que tá a proximidade com o canal mandibular. Aqui, ó, um dente que possui um espessamento, além esse dente aqui, ó, uma fratura, tá totalmente exposto, que é o dente que ela sentia dor, que ela tiver outro espessamento no ápice radicular da raiz residual, de uma das raízes residuais. Então, ter essa observação, esse planejamento, que a gente nem começou ainda, e é importante que sempre a gente faça com o professor orientador. Inclusive, já até marquei. Mas, para vocês entenderem o quão é importante, né? E aqui a gente consegue ver várias outras coisas, né? Olha isso aqui. Né? Olha essa classe 3 aqui, quase invadindo a câmara pulpar. Óbvio que o exame radiográfico de panorâmico, ele tem algumas distorções. Que para mim ter uma análise aqui, a gente precisaria fazer uma periapical, né? Aqui precisar fazer outra periapical para a gente não ter distorções de imagem. Mas é só para entender que o exame radiográfico ele é fundamental, tá certo? Precisa ser sempre a panorâmica. A panorâmica ela é mais para mim observar a cavidade oral total, principalmente quando for em exodontias de terceiro molar, que a gente não consegue fazer um periapical de qualidade.
E também quando for exodontias múltiplas. Já se for uma exodontia unitária, né, se fosse para me fazer a exodontia só dessa raiz radicular, eu poderia fazer uma periapical, tá certo? É até, assim, melhor porque eu não teria distorções, tá certo? E aí a gente vai ver o que a gente vai fazer com essa paciente, qual vai ser dada prioridade, né? Inclusive, essas exodontias aqui poderiam... Essas raízes residuais, a gente aparece tanto na clínica 1, aparece tanto em qualquer clínica, vocês vão ver quão é comum raiz residual, tá certo? E raiz residual na clínica 1 é super perfil. Essa paciente poderia... Por isso que eu coloquei, porque poderia facilmente chegar para vocês, tá certo? Eu nem sei se eu vou conseguir fazer todas essas exodontias no mesmo dia, mas se não, poderia ser uma paciente que eu encaminharia para a clínica 1. Entendeu? Por isso que eu resolvi mostrar. Certo? Então, a gente percebeu aqui a importância de... Vocês estão fazendo também a disciplina de radiologia, né? O qual é importante a gente avaliar essas radiografias antes de procedimento cirúrgico. Certo? Alguma dúvida? Aqui, eu acho que aqui provavelmente é a classe 3, né? Precisa ser trocada, que também é perfil da clínica 1, né? Vocês fazem classe 3. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Nossa, aqui também, ó. Na cirurgia, a gente não consegue fazer exame clínico detalhado, né? Porque tanto que essas fotos estão até ruins. Mas enfim, só para vocês entenderem o perfil que poderia chegar para a clínica 1 para vocês em relação à cirurgia, tá certo? E aí, gente, existem algumas manobras cirúrgicas que elas são fundamentais, tá certo? Aqui, não vou falar muito de passo a passo, a gente vai falar sobre essas manobras que são fundamentais, que são a asepsia, a anestesia, a diérese, a exérese, a hemostasia e a síntese, que são as manobras cirúrgicas fundamentais, são os passo a passo que vocês vão realizar. A gente entender um pouco sobre a asepsia, isso aqui é mais para a prova teórica de vocês, que sempre relaciona. A gente tem que entender que a asepsia é o conjunto de procedimentos. Não confundir como se ela tivesse uma definição única. Ela é o conjunto de procedimentos que vai visar evitar a contaminação de um tecido durante o ato cirúrgico. E aí, dentro da asepsia, né, a gente tem a antisepsia, que ela vai prevenir a multiplicação de micro-organismos capazes de causar infecção em tecidos vivos. E a desinfecção é a mesma coisa, só que em objetos inanimados, certo? Então, eu faço antisepsia em tecido vivo e desinfecção em objeto inanimado. Já a esterilização, ela visa a eliminação de todas as formas viáveis de micro-organismo. Então, trazendo para a nossa prática, né? A antissepsia, eu vou fazer a antissepsia no meu paciente em região intraoral e extraoral, que é em tecido vivo, intraoral e extraoral. E a desinfecção eu vou fazer na minha seringa carpulho não, perdão. Na minha agulha, no meu anestésico, na minha bancada. Então, todos esses objetos que são inanimados. E a esterilização são os nossos instrumentais, que eles são esterilizados para eliminar todas as formas vivas de esporos, para a gente ter um ambiente e um ato cirúrgico sem nenhuma contaminação. E isso aqui, gente, é biossegurança. Clínica 1, principalmente em cirurgia, vou dizer nem em clínica 1, todas as clínicas em cirurgia é tão cobrada a biossegurança, talvez mais do que tirar o dente. Óbvio que é exagero, né? Mas é muito importante a biossegurança. Tá certo? A gente vai falar um pouco sobre biossegurança também. A anestesia, né? Que também é um grande terrorzinho da clínica 1, Ave Maria, que eu me lembro. E a anestesia, gente, vocês vão ver que ela é mais simples do que a gente imagina, tá certo? Que a gente acaba vendo tanta teoria, né? De tantas coisas, assim, mirabolantes, que na prática clínica acaba que a gente tem que aprender correto a técnica, né? Qual o nervo que eu vou anestesiar, ponto de punção, inclinação. A técnica é primordial, certo? E é justamente essa etapa que vai fazer com que seu procedimento seja mais tranquilo para o seu paciente, que ele já vai chegar com medo, nervoso, e aí ele já espera a anestesia, porque com a anestesia ele sabe que ele não vai sentir dor. Então essa é a etapa uma das etapas mais importantes pro paciente, tá certo? Porque pra gente a gente não vai estar sentindo dor, mas isso atrapalha o nosso rendimento, porque a gente tem que ficar parando,
a gente tem que ficar esperando. Então, ter uma boa técnica anestésica é primordial, tá certo? Ela é feita com a seringa Carpuli, com a agulha e o anestésico. Aí o anestésico de escolha. Qual é o anestésico que eu vou escolher para minha cirurgia? Aí você vai ver aquele perfil daquele paciente. Geralmente, mas não sempre, a gente utiliza mepvacaína, tá certo? Geralmente a gente não utiliza lido. E aí, se for um paciente que pertence a alguma outra coisa, a gente vai adequando. Pilocaína, a gente vai vendo qual anestésico de escolha, tá certo? Mas aqui na anestesia, né, como princípio cirúrgico, é muito importante a gente estar ciente, principalmente sobre a técnica anestésica, principalmente se for o nervo alveolar inferior, né, que é uma das anestesias com mais erros de técnica, né? Então, para a gente treinar, a gente está bem preparado para isso. E aí, gente, a gente vai para a parte de diérese, né? Que a diérese, ela é a primeira etapa cirúrgica de fato, né? Que a gente vai fazer. Esse aqui vocês já estão cansados de ver, né? Vocês viram na pré, mas a gente vai dar um pincelado por cima para vocês relembrarem. Que a diérese incisa é o nosso primeiro ato cirúrgico, que a gente vai utilizar o bisturi, pode ser a lâmina 15 ou a 15C, geralmente a gente utiliza a 15. E aí, essa diérese incisa, ela tem que ser com movimentos contínuos, firmes e únicos. Eu trouxe aqui esse GIF para vocês verem, né? Como é feita essa diérese incisa. Então aqui, ó, ele vai fazer a exodontia desse dente, provavelmente 48, eu acho. Então a diérese incisa, eu vou fazer... Deixa eu ver se para não. Eu vou fazer um movimento único, contínuo, ao redor de todo o dente. Então, deixa eu fazer aqui um dente. Imagine que isso é um dente. Então, a diérese incisa consiste em eu fazer, através de movimento firme, com a lâmina de bisturi, ao redor de todo o dente. Então, eu vou passando a lâmina aqui, até encostar em osso, e vou fazendo o movimento. O que a gente erra muito é tentar fazer como se fosse uma faca, né? Cortando assim como se fosse um pão. Não pode. Tem que ser um movimento único e firme, porque senão vai dilacerar a gengiva toda, vai ficar toda cortante. Aí o que é que isso pode acontecer? Pode sangrar mais, né? Pós-operatório pode ser pior, então tem que ser um movimento único ao redor de todo o dente. Certo? E aí, depois da diérese incisa, vem a diérese romba. A gente utiliza o descolador de Molte ou o sidesmótomo. E aí eles vão entrar na incisão que vocês já começaram a fazer, só que ele vai expandir essa incisão, certo? Então a gente inicia colocando, ó, vocês vejam aqui que ele coloca o sidesmótomo, né, na região incisada e afasta, justamente para eu ter uma maior visualização, certo? E aí a gente vai afastando, né, para a gente conseguir ter acesso total àquela coroa daquele dente. Se for preciso, a gente consegue ter o descolamento também do periósteo e conseguir ver osso, tá bom? Por que a gente faz isso? Para ter um maior descolamento dessa parte do dente e para ter um melhor apoio quando a gente for colocar a nossa alavanca, tá certo? Então, a segunda etapa é da mesma forma da diérese incisa, né? A gente vai acompanhar a diérese incisa que a gente fez e vai descolando mais. Percebam aqui a diferença. Na diérese incisa, né, é apenas um corte. E aqui, na diérese romba, ele coloca o sindesmótomo e afasta. Ele entra com o sindesmótomo e afasta para cá. Para poder expandir essa incisão. Certo? E aí, depois de feito isso, a gente vai começar a luxar o dente e retirar o dente. E aí, existem algumas técnicas de exodontia. Tá certo? Que isso aqui também é muito cobrado em prova. E aí, as técnicas, elas são 3 técnicas, né? A técnica primeira, a técnica segunda, a técnica terceira. E aí, elas dizem respeito a qual instrumental a gente utilizou para fazer a exodontia daquele dente. Então, se eu utilizei apenas fórceps para fazer a exodontia do dente, eu utilizei a técnica primeira. Então, lá na evolução, né, do prontuário, fez a exodontia só com fórceps. Foi realizada a exodontia do dente 24, utilizando a técnica primeira. Quem lê aquilo ali já sabe que foi utilizando apenas o fórceps. Já a técnica, a gente vai ver o uso deles também, tá? Só para a gente poder estar ciente quanto às técnicas. Já na técnica segunda,
eu vou utilizar as alavancas, tá certo? Então, se eu utilizar só a alavanca, ou se eu utilizar a alavanca e o fórceps, eu vou estar realizando mesodontia com a técnica segunda. Por que que tem a fórceps e a alavanca? Porque sempre vai priorizar o maior. Então, eu comecei usando o fórceps e terminei usando a alavanca. Então, eu fiz a endodontia com a técnica segunda. Eu só usei o fórceps, técnica primeira. Só usei a alavanca, técnica segunda. Sempre é o maior, tá certo? E a técnica terceira é quando é necessário fazer algum procedimento de odontosecção ou osteotomia, tá certo? Usei fórceps, alavanca e fiz osteotomia. Fez a endodontia com a técnica terceira, certo? Sempre o que prevalece é o maior. Então, fórceps primeira, alavanca segunda, se for necessário uma osteotomia, uma odontosecção, técnica terceira. Vai ver o uso de cada uma agora. A técnica primeira. A técnica primeira, como a gente acabou de ver, ela será feita através do fórceps. Como é que eu faço esses movimentos? Vou trazer um pouco para a prática clínica. Geralmente, na clínica, a gente sempre, quase sempre, não vou dizer sempre, né? Quase sempre, inicia com a alavanca. Porque a alavanca ela vai ajudar a luxar aquele dente. E depois, se ele não sair com a alavanca, a gente usa o fórceps, tá certo? Mas aqui, vamos pela ordem da técnica. Então, o fórceps, qual é a função dele, né? Os movimentos que eu vou executar com o fórceps, eles vão expandir esse meu alvéolo. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele está bem coladinho no dente, os ligamentos periodontais. Quando eu começo a expandir, quando eu começo a fazer os movimentos, ele começa a expandir esse alvéolo. E aí, o dente vai sair com mais facilidade, tá certo? Então, quando eu vou puxando, quando eu faço esse movimento para lingual, o palatino, não sei qual, provavelmente palatino, eu vou estar rompendo os ligamentos periodontais daqui. Quando eu passo para o outro lado, eu rompo os ligamentos periodontais aqui. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente entender o que a gente está fazendo. Quais são os movimentos realizados com fórceps? O primeiro movimento é o movimento apical, que é esse movimento que está mostrando para cá. Eu vou empurrar o fórceps para cá. Para quê? Para romper os ligamentos periodontais apicais. Certo? Rompi os ligamentos periapicais com esse movimento apical. Vamos para a segunda parte. Luxação lingual palatina. Eu faço o movimento do fórceps para a lingual palatina. Para quê? Para romper os ligamentos periodontais da vestibular. Tá certo? E aí, da mesma forma para cá. Eu faço a movimentação para vestibular para romper os ligamentos periodontais palatinos. E aí, o outro movimento, né, é o rotacional. Só que nesse rotacional é importante a gente ter algumas considerações. Que ele só deve ser realizado em dentes unirradiculares. Porque se eu fizer um movimento rotacional em um dente multirradicular, eu posso ter uma fratura radicular. Tá certo? Então ele é feito só em dentes unirradiculares. Que aí também ele vai soltar essas fibras do ligamento periodontal. E por fim, a exérese, né? A extração, propriamente dita. Que seria tirar o dente. Lindo, né? Se fosse simples assim. Mas é mais trabalhoso um pouquinho na prática. Eu trouxe um vídeo mostrando a técnica primeira. Percebam que ele faz esse movimento de luxação, ó. Ele tá fazendo... Eu peguei só uma parte, né? Ele faz esse movimento para vestibular, ó. E aí, uma coisa que a gente erra muito, a gente mesmo, que eu já errei bastante, é fazer esse movimento só com a mão, né? E a exodontia, vocês vão ouvir bastante isso, não é força, né? É jeito. A gente vai empurrar o nosso braço todo. Nosso braço todo para vestibular, o nosso braço todo para palatina. Porque esse movimento vai ser ampliado. Se eu fizer só com força da minha mão, não tem tanta condição assim, né? Porque a gente vai estar fazendo um esforço desnecessário. Agora vamos para a técnica segunda, que é os instrumentos elevadores, que são as alavancas, tá certo? As alavancas, elas ajudam na luxação do dente. Por isso que geralmente a gente inicia com as alavancas, porque a gente inicia luxando esse dente, né? Da mesma forma, quebrando os ligamentos periodontais. Só que aqui é bem mais tranquilo do que
o fórceps, por isso que a gente inicia com ele, tá certo? E aí também existem os movimentos das alavancas, né? Tem o movimento de alavanca. Aqui nessa imagem, ele fez esse buraquinho aqui, mas não é necessário. Isso aqui é uma canaleta, que não precisa ser feita. Quer dizer, em alguns casos precisa ser feita, mas esse é o movimento. Eu vou posicionar no colo do dente. Outra informação importante que eu esqueci de falar é que o fórceps ele sempre tem que estar apoiado em dente. Ele não pode estar apoiado na gengiva, porque senão eu vou estar causando uma dilaceração. Então eu tenho que apoiar na porção mais apical do dente. Por isso que a gente faz a diérese incisa e a diérese romba, para a gente poder ter uma visão real, do colo do dente, tá certo? Então a alavanca ela vai vir o mais apical que ela puder, tá certo? Não pode ser em gengiva. E da mesma forma aqui, as alavancas elas têm que estar apoiadas em osso para ela poder fazer esse movimento, certo? De alavanca, eu posiciono e desço a alavanca porque ela vai subir essa ponta ativa dela. Cunha, vou posicionar e vou girando em direção às hélices, né? Se for um dente superior para baixo, se for um dente inferior para cima. E de roda e eixo da mesma forma. Geralmente é utilizado as bandeirinhas, né? Que eu vou posicionando a alavanca e vou girando ela no alvéolo. Trouxe uns GIFs para mostrar. Que são 2 GIFs mostrando como é que funcionam as alavancas, tá certo? Percebam que aqui ele está fazendo movimento de alavanca, né? E o dente ele começa a se movimentar. A sensação que a gente tem com essa técnica é justamente da luxação do dente. Quando a gente vê que o dente está luxando, a gente chega e respira. Porque aquele dente não está com hipercementose, ele está se movimentando. Então, a gente, de certa forma, é bem mais tranquilo. Tá certo? Aqui, ó, ele já está bem luxado. Bem luxado, bem luxado. Eu posso aqui, com a própria alavanca, tirar ele. Não preciso do fórceps. Por isso que, geralmente, alguns dentes, eles só saem só com a alavanca. Tá certo? Então, a principal função é a luxação. E aí, caso ele não saia, geralmente já sai com a própria alavanca, a gente pode utilizar o fórceps. Né? Ele está bem luxado, então a gente já pode tirar. E a terceira técnica é a técnica que a gente faz osteotomia ou odontodissecção. Tá certo? Para que a gente faz osteotomia ou odontodissecção? Em alguns casos, né, que são mais complexos, principalmente em dentes com dilaceração, né, raízes curvas, a gente prefere fazer um corte desse dente para ele sair de forma mais rápida, tá certo? Ou algumas vezes a gente faz a osteotomia, que é para criar um ponto de apoio. A gente tira um pouquinho de osso do dente. No caso aqui seria um dente. E aí, aqui tá como se fosse um dente rígido, mas poderia ser uma raiz residual. Vou botar como se fosse uma raiz residual, que é mais fácil para vocês entenderem. Isso aqui é o osso. Então, eu não consigo ter um ponto de apoio aqui. O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma canaleta, né? Desgastar um pouquinho esse osso aqui, para eu ter mais dente aparecendo em cavidade e eu conseguir apoiar minha alavanca aqui. Então, geralmente, é utilizada para isso. E em dentes que eu tenho raízes mais curvas, é mais fácil que eu faça um corte nesse dente. Faça uma odontosecção para ele sair de forma mais tranquila. Tá certo? Então, basicamente isso. A gente não faz a clínica 1, mas é para vocês só entenderem o conceito mesmo. Quer dizer, a gente não faz em praticamente nenhuma clínica, né? Os professores só deixam a gente mesmo fazer na cirurgia. Na clínica 2, 3, 4, quando é preciso fazer alguma coisa disso, são os professores geralmente que fazem. E aqui, só pra gente ter, né, relembrar os fórceps, né? Quais são os fórceps que a gente utiliza? Que é pra gente estar memorizado. Porque faz parte do nosso planejamento. Então, se eu vou remover um dente superior do lado direito, eu tenho que saber qual o fórceps que é indicado para o dente superior do lado direito.
tá certo? Esse aqui, acho que vocês já estão carecas de saber sobre a indicação dos fórceps, mas é sempre bom a gente estar relembrando, né? Os 150. Os 150, os professores gostam de dizer que é o fórceps universal para maxila. Então, se eu vou fazer uma exodontia na maxila, peçam ele. Mesmo que seja do lado direito ou do lado esquerdo, peça, se for do lado direito, peça o 18R, peça o 150, né? Porque aí você já tem os dois lá, certo? 151 também, ele pode ser utilizado em toda a maxila, mas cada um tem sua indicação, até porque eu não trouxe nas imagens. Até porque os fórceps, eles têm pontas que são diferentes, né? Então, se é um dente com 3 raízes, ele tem uma ponta que ela vai se encaixar, vai se encaixar realmente em região de furca daquela raiz. Por isso que cada dente tem a sua indicação de fórceps, tá certo? Geralmente, quando é raiz radicular, que é o que mais aparece na clínica 1, a gente vai utilizar muito 65 ou 69, tá certo? E os outros, muito mais tranquilo de vocês saberem. Certo? Vocês estão tão calados. Acho que eu falo muito rápido. Outro conceito fundamental é o conceito de hemostasia. Tá certo? A hemostasia é justamente se acontecer em algum período da exodontia um sangramento exacerbado, né? E aí, quais manobras que a gente pode fazer para conter essa hemostasia? Não sei quem foi o professor que falou, mas algum professor falou que o melhor amigo do dentista é a gaze. Que é o que a gente tem em todo lugar de trabalho. Então, o maior amigo, nesse caso da hemostasia, seria uma compressão com gaze, tá certo? Ah, Matheus, eu vou colocar gaze lá e vou tirar. Não, a gente tem que deixar a gaze lá e deixar formar o tampão primário, né, da coagulação. Então, a gente deixa a gaze lá se for um sangramento exacerbado, é o que eu tô falando, né? A gaze lá e deixa por uns 5 minutos, depois tira para ver se aquele sangramento melhorou, tá certo? Mas existem outras técnicas também, da pinçagem. No kit cirúrgico de vocês vem uma pinça hemostática, no caso de ter algum vaso aparente, um vaso aparente, né, sangrando muito, poder pinçar ele aqui para ele não ter esse sangramento. Uma ligadura, que pode ser feita com alguns fios. Termocoagulação, né, o bisturi elétrico, não sei se vocês já viram, né? A gente vê muito agora em Instagrams a galera fazendo como é? Aquelas cirurgias periodontais, né? Utilizando bisturi elétrico, que a gente vê, meu Deus, nem sangra. Mas é porque a ação térmica ela já vai fazendo com que aquele vaso seja cauterizado. Então, essa termocoagulação pode ser feita também, tá certo? Um caso de bisturi elétrico ou com um instrumental quente, né? Acho que o Dr. Melo já falou uma vez que a gente pode esquentar um calcador e colocar no local, porque isso vai fazer a termocoagulação, certo? Também a gente tem algumas substâncias que são hemostáticas, tá certo? A gente tem lá na clínica o Hemospon, que a gente geralmente coloca quando o paciente está sangrando, né? No final, ou ele tem risco de sangramento pós-operatório, a gente coloca uma espumazinha dessa no alvéolo e aí faz a sutura. E aí a gente também tem esponjas de fibrina, celulose, cera para osso, que são outras técnicas que a gente pode utilizar para conter uma hemorragia. E por fim, mas não menos importante, a síntese, que é a última etapa cirúrgica do ato cirúrgico, né? Que a síntese é o conjunto de manobras que servem para aproximar os tecidos. Então, quando eu faço a endodontia, esse alvéolo ele está aberto. E esse alvéolo aberto ele pode ser um foco de infecção, ele pode se inflamar, né? Então, a gente precisa coaptar esses rebordos para diminuir as chances de uma infecção, de entrar alimento, de causar uma alveolite, de causar alguma complicação. Tá certo?
Aqui, ó, como ele fala, né? Facilitar a cicatrização, prevenir infecção, proteger o coágulo. Quando a gente faz odontia, é importantíssimo que a gente veja a formação de sangue aqui, certo? Porque ele que vai formar o coágulo. Se a gente não vê, a gente precisa estimular o sangramento no alvéolo, certo? E também minimizar a cicatriz, né? Geralmente as pessoas ficam com o alvéolo aberto, né? Depois de fazer a exodontia, então é importante a gente coaptar esses reboços para poder diminuir e minimizar essa cicatriz, certo? E aí, ah, eu trouxe aqui para vocês porque é uma coisa que sempre cai em prova para vocês, que é a questão do asa, principalmente as provas do Breno. O Breno adora colocar isso. A classificação de asa, ela é utilizada bastante, principalmente em hospitais, né? Para a identificação do grau de risco que aquele paciente se encontra, né? Se ele é asa 1, asa 2, e aí cada um desses vai trazer um risco para aquele paciente. E aí também promover um protocolo de risco cirúrgico. Sempre o Breno coloca uma questão assim, não sei se vai cair na de vocês, mas sempre ele coloca uma questão, é, um paciente tal, é, com hábitos saudáveis e bebe todo final de semana. Qual seria o asa dele? Aí a gente sempre se confunde, né? Porque ele só bebe no final de semana, ou só uma reunião, então ele é asa 1, que o resto da questão tá todo dizendo que ele era saudável. O Breno sempre gosta de colocar, e ele sempre fala nas aulas, não sei se ele falou pra vocês, não sei nem se ele dá aula pra vocês ainda. Acho que ele dá só pra noite, né? Que o asa 2 ele compreende indivíduos com patologias sistêmicas leves a moderadas, etilistas. Se ele só bebe uma vez por semana, ou se ele bebe todo dia, ele é etilista, para essa classificação. Se ele só fuma quando está estressado, ou fuma todo dia um maço de cigarro, ele é tabagista. Então, ele sempre coloca isso para poder confundir a gente, né? Então, se na questão vinha falando que ele bebe ou que ele fuma uma vez, e o resto todo falando, classifiquem ele como asa 2, tá certo? O asa 1 é o paciente que ele é totalmente saudável, com nenhum hábito deletério. Já o asa 3 é o paciente que ele tem uma doença sistêmica. E essa doença é uma doença que vai incapacitar ele de alguma forma. Não é uma doença, uma patologia sistêmica leve, tá certo? Uma diabetes, né, que não incapacita aquele paciente de andar, um pré-diabético. Se ele for uma doença sistêmica grave que vai incapacitar o paciente, ele é asa 3. Certo? Não, perdão, gente, não incapacita o paciente, me confundi com asa 4. Certo? É uma doença grave que não incapacita o paciente. Já na 4 é uma patologia grave que incapacita. Certo? O 5 e o 6 são as complicações, né? Se aquele paciente tem uma complicação que ele não tem risco de vida, né? Por mais de 24 horas, né? Se ele tiver em risco de vida, que aquela cirurgia não for feita em menos de 24 horas, ele morra, ele é asa 5. E a asa 6 é o paciente que teve morte encefálica e aí terá os órgãos doados para doação, certo? Decorem isso antes da prova, é importante para vocês levarem essa questão. Agora, gente, eu vou mostrar, só para finalizar, vou mostrar para vocês um pouco do passo a passo. Eita. Tá passando. Passo a passo cirúrgico, tá? É uma das coisas que a gente se confunde na clínica, é uma das coisas mais difíceis. Ó, gente, eu nem tava vendo as perguntas de vocês. Gente, a sutura que a gente mais faz é a em X, principalmente se for um dente molar. Se for um alvéolo menor, uma sutura simples. A gente faz aquelas festonadas, contínua, geralmente quando é muito grande, quando envolve mais de 2 dentes, certo? Eu vou enviar o slide, mas eu tô gravando a aula também, tá, Wallace? Mas geralmente a gente faz mais a em X. Ela coapta melhor os rebotes. Gente, eu trouxe aqui esse slide, que esse slide não é nem meu, não vou nem me apropriar dele, mas é um slide que traz o passo a passo, tá certo? Vocês vão ver que para fazer uma cirurgia é todo um balé, né? Pra gente poder fazer tudo da sequência correta. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis para quem nunca fez. Que vocês com certeza precisarão de ajuda de alguém, tá certo? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, mais ou menos, e até vou dar a ideia para a professora Camila para a gente fazer um fechamento mostrando isso, que é bem
interessante, causa muita dúvida. Pronto. Como é que funciona o paciente que vai para a clínica que ele precisa fazer o exodontia, né? Que ele já foi para a exodontia, você já se planejou, já tá tudo certo, já fez o check-in, tudo certo. Como é que eu faço, né? Primeiro você vai ter uma conversa inicial com esse paciente. Esse paciente está alimentado? Como é que ele está? Ele está nervoso? Né? Ele está seguro? Ele está ansioso? Você vai, nessa primeira conversa você vai ver como que esse paciente está. Lembrar sempre o paciente alimentado, né? Para não ter nenhuma complicação. E aí depois a gente vai aferir o sinal vital desse paciente. A gente chama o paciente, né, para a clínica, seu fulano, aí vai, conversa com ele, tem essa conversa, afere o sinal dele. A pressão deu ok, 12/8, não passou de 13/15, tá lá tudo super ok, pronto, ele tá apto para realizar o procedimento. E agora o que é que eu faço? Eu mando o paciente para a recepção de novo. Que agora a gente vai arrumar a nossa mesa cirúrgica. Então, primeiro, conversa, afere o sinal vital na clínica, manda o paciente para a recepção. Volta o paciente para a recepção. Aí o paciente na recepção aguardando, a gente vai pegar o nosso material, ou já pode deixar pegar, né? Não tem problema. Né? Se o paciente já tiver começado. Pegou o material, a gente vai para a paramentação, né? A parte de calçar as luvas cirúrgicas, vocês também já viram bastante na pré, né? Vem um capote cirúrgico no kit de paramentação, vocês só tem que levar as luvas. E aí, calçou as luvas, paramentou. Aqui, quem se paramenta é o atendente, tá? E aí, depois que vocês estiverem assim, gente, assim, sempre. Não baixem a mão por nada, não toquem a mão no jaleco, não toquem a mão por nada. Se querem levar uma avaliação boa, isso é em toda clínica, não tô falando que é clínica 1, não. Na cirurgia, tanto carão que a gente leva por não estar assim, com a mão assim, quando a gente está paramentado, certo? Então, tá paramentado, tudo direitinho. Aí a gente vai começar a montagem da mesa. Lembrando, quem tá paramentado, quem tá nesse momento assim, só pega em coisa estéreo. Então, quem vai abrir os materiais é o auxiliar. E o atendente que está paramentado, só ele vai pegar nos instrumentais estéreo. Matheus, tem um... Deixa eu ver uma coisa que não é estéreo. Uma agulha. Não vai pegar. O auxiliar vai passar álcool 70 e vai colocar na mesa. Então, tudo que for estéreo, só pode pegar quem está estéreo. Certo? Isso também é uma coisa... Isso é questão de biossegurança. Eu estou enfatizando porque é uma das coisas mais importantes. Que dá muito erro, né? E aí vocês vão organizar a mesa cirúrgica. A mesa cirúrgica ela é organizada com os passo a passo cirúrgico. Então aqui eu tenho os afastadores, né? O afastador de língua, afastador de Minnesota. Eu tenho aqui, né, a pinça Alice, que eu vou prender o campo no paciente, né? Para fazer a antisepsia extraoral. Eu acho que vai ter uma imagem, vou mostrar mais pra frente. E aí tem todo o passo a passo. Afastador de Minnesota, afastador de língua, depois que eu já fiz tudo, né? Fiz antisepsia, já fiz a parte de antisepsia. Vou anestesiar, depois da anestesia, vou fazer a diérese incisa, depois da diérese incisa, vou fazer a diérese romba, depois da diérese romba, vou fazer a luxação do dente, tem todas essas alavancas. Depois da diérese, depois da luxação, vou fazer as hélices com os fórceps. Sempre vou usar? Eu já falei que não, né? Algumas vezes só utiliza um ou só utiliza o outro. Tirou o dente, soro, né? Vou lavar, vou fazer a manobra de champré, vou apertar o rebordo. E aí vou ver se não tem nenhuma espícula óssea, né? Se eu preciso remover com alveolótomo, se eu preciso curetar, nem sempre eu preciso curetar. Se tem algum osso que está mais afiadinho ali, a gente tem que observar tudo isso, porque isso vai fazer com que o paciente ele tenha um pós-operatório melhor. Se eu tenho uma espícula óssea, se eu tenho alguma coisa, isso vai fazer com que haja uma inflamação maior, o paciente incha mais. Então, o rebordo está todo regularizado, vou para a síntese, vou para a sutura. Tem a pinça Dietrich, tem a pinça Alice, e aí eu vou fazer minha sutura. No fim, pega a tesourinha Alice, corto, pronto. Esse é a organização da mesa, vocês perceberam que é pelo passo a passo cirúrgico. Então, eu organizei tudo aqui. O que é que eu faço?
esse é o capote cirúrgico que vai sobre o paciente. Eu vou cobrir a minha bancada. Por quê? Porque quando o paciente chega, ele vê isso aqui, ele já se treme todo na base. Então, o que é que a gente tem que fazer? Evitar que ele veja. Então, eu cubro com esse pano e chamo o auxiliar chama ele na recepção. Certo? O auxiliar chama na recepção, a mesa está desse jeito, ele senta na cadeira e aí vai fazer a parte da antisepsia. A antisepsia é feita com clorexidina, né? Primeiro, o paciente vai fazer o bochecho com clorexidina 0,12 e depois a gente vai fazer a antisepsia extraoral. A antisepsia extraoral, ela é feita desde a asa do nariz até a região de pescoço. Como é que eu faço? Eu não faço movimentos de vai e volta, é só um movimento de vai. Então, eu pego uma gase estéreo, molho na clorexidina e passo só em um movimento. Passo. Aí venho para cá, pro canto da boca, passo. Venho para cá, passo. Venho para cá, passo. Então, eu vou fazer a antisepsia de toda essa região, de nariz até pescoço. Tá certo? E aí, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Explique pro paciente que ele não sabe de nada. Então, do nada, um negócio gelado na cara dele, menino, que é isso? Nunca fiz isso, quando eu fazia isso, eu não tinha no posto, não tinha isso. Explique. Ó, a gente vai limpar aqui a sua boca por fora, tá bom? Só para reduzir a contaminação, para dar tudo certo no pós-operatório. Então, explique para isso. Terminou, colocar o campo fenestrado, que é esse mesmo campo que a gente colocou em cima dos materiais. Colocou o campo fenestrado, aí sim o auxiliar vai se paramentar. Nesse momento que a gente está atendendo em trio, até que o auxiliar e o atendente pode se paramentar antes, né? Porque tem o volante para cuidar dessas coisas de abrir instrumental, de anotar alguma coisa, de pegar alguma coisa na ilha. Mas ainda assim a gente segue esse passo a passo, desde quando era em dupla, tá certo? E aí, posicionou o campo, prendeu o campo na roupa do paciente, vai fazer a instalação da caneta e do sugador, tá certo? Que é a última coisa. Vem essas serpentinas também no kit de paramentação, tá certo? Aí, aqui, muita gente se enrola, né? Porque a caneta vai estar estéreo, que você vai colocar a caneta para esterilizar. Então, quem tá com a luva estéreo, quem tá estéreo, pode pegar na caneta. Mas, não tem imagem. A partezinha aqui do equipo, né, não tá estéreo. Então, quem tá sem luva que vai pegar a parte estéreo. E aí é quebra-cabeça. Quem tá com a caneta vai tentar encaixar. E aí, quem tá sem tá estéreo vai tentar rodar sem tocar na caneta. Tá certo? Quem tá estéreo só pega em coisa estéreo. Lembrem disso, sempre. Aí, depois de colocado, a gente vai colocar essa serpentina. Por quê? Porque durante a cirurgia a gente vai precisar pegar nesse cano. E essa serpentina, ela vai estar estéreo. Então a gente pode pegar nela. Então a gente coloca a serpentina tanto na caneta quanto no sugador. Até hoje, mas eu me planejei e eu não vou nem usar a caneta. Não interessa. Sempre deixem a caneta estéreo. Você não sabe o que vai acontecer na cirurgia. O planejamento ele é importante, mas nem sempre é como a gente planeja. Tá certo? Principalmente em raiz residual, gente. É tão difícil tirar, às vezes é tão difícil tirar a raiz residual, porque quebra e precisa fazer uma osteotomia. Então sempre deixa a caneta lá. Se a caneta não estiver lá, gente, se prepare que o professor vai falar muita coisa. Muita coisa. Porque aí vai precisar. Se não tiver a caneta estéreo, aí é que ele vai falar mesmo. Então sempre, mesmo que você não tenha se planejado para fazer, sempre esteja a caneta e o sugador. O sugador da mesma forma, tá? Vem no kit, pegou no sugador só quem tá estéreo, pegou nessa mangueirinha quem não tá estéreo e vai encaixar. Depois coloca a serpentina. E aí posiciona assim, ó, em cima do paciente. Eu não posso colocar lá na bandeja de novo, lá na partezinha que fica o equipo, porque lá não tá estéreo. Já o capote tá estéreo. Então eu vou colocar em cima do paciente. Perceba que são muitos detalhes, né? Por isso que eu digo que é uma das partes mais complicadas pra gente, né? Pra gente se organizar. Que é mais com o tempo mesmo. Por isso que eu tô falando aqui bem passo a passo, para vocês já terem uma noção. Porque saber mesmo, vocês vão saber na prática mesmo. Mas é muito detalhezinho. E aí que o auxiliar vai se paramentar. Tá certo? E aí como é, ó? Como é que se paramenta? Você vai pegar
o capote cirúrgico nas pontas do dedo, vai abrir ele e vai entrar nele, né? Quem vai puxar, ó, perceba que aqui, ó, a mão desse bonequinho não entrou toda. Ele não pegou a outra mão e puxou, porque ele estaria contaminando. Quem tá atrás é que vai puxar, certo? E aí depois vai calçar a luva cirúrgica, aí sim, fechou as mãozinhas em oração, Ave Maria, só vai pegar no que foi estéril. E aí esse aqui é só para coisas para evitar, né? Olha como é que fica a mesa depois. Não pode. A mesa tem que estar sempre organizada. Porque aqui, ó, a carpula está destampada, você tá lá na agonia, vai pegar uma alavanca, se fura. Então, isso aqui são coisas que não podem acontecer. São duas pessoas que estão com luva estéreo. Uma está operando, a outra pode estar organizando sempre a mesa. Tá certo? E aí, só para finalizar, a gente viu a questão do pré-operatório, né? Conferir se o paciente está alimentado, se ele está seguro, se está tudo bem, se ele não teve algum problema, né? Fez a anamnese, que também faz parte do pré-operatório, aquele paciente não tem nenhuma comorbidade. O transoperatório é todas essas etapas que eu acabei de mostrar para vocês, mostrei na última vez, de incisão, de diérese. E o pós-operatório vai ser o acompanhamento desse paciente, a remoção de sutura e a necessidade desse paciente utilizar ou não algum fármaco. Geralmente, a gente prescreve, quase sempre, a gente prescreve um anti-inflamatório, um analgésico, se dor, e um bochecho de clorexidina. O bochecho nem tanto, porque faz parte dentro do pós-operatório, a gente dá as instruções para o paciente. E uma das instruções é justamente o paciente ele não bochechar, porque aquilo vai estimular sangramento. Não bochechar, não cuspir, principalmente nas primeiras 2 horas, porque está se formando tampão. Não comer, se alimentar de alimentos gelados, porque o alimento gelado ele vai melhorar a inflamação. Então, essas também faz parte do pós-operatório. E aí, como é que eu sei qual medicamento que eu vou passar? Vai conversar com o seu professor, né? Tem professor que gosta de passar o ibuprofeno, tem professor... Geralmente, o analgésico quase sempre é de pirona. E aí, dependendo, né? Se for feita uma osteotomia, geralmente a gente passa um antibiótico, mas não é sempre que passa antibiótico. E aí, a gente vai ver, vocês vão ver no orientador de vocês da cirurgia. Tá certo? Então, gente, basicamente é isso. Eu espero que tenha dado uma clareza de vocês. Com certeza vocês vão pegar algum paciente. Algum de vocês da Clínica 1 vai pegar um paciente com perfil de cirurgia. Então, não se desesperem. Achem maravilhoso vocês pegarem um paciente de perfil de cirurgia. Porque não é sempre que a gente pega paciente de cirurgia na clínica 2 ou na clínica 3, né? Os perfis, eles são variados. Na clínica 3 você vai querer fazer prótese, querer fazer endo. Então, aproveite esse momento, se for um paciente cirúrgico, agarra ele com todas as forças. Ah, mas eu não gosto. Você vai ter que fazer, né? Na sua vida clínica. Então, aproveite para ter essas experiências. Certo? Alguma dúvida, gente? Falem, pelo amor de Deus. Parece que eu tô falando sozinho. Então... é isso. Peçam para os professores de vocês, sempre façam um planejamento junto com o professor. Uma dica que eu quero dar para vocês, de algumas pessoas, gente, fotografem os casos de vocês. Sério, faz muita diferença. Porque quando você tem a foto do caso, é melhor para você chegar para o monitor, para um professor, para mostrar para ele. Gente, eu tenho essa mania, é uma mania boa, eu acho, né? De fotografar tudo que eu faço. Não precisa ser a fotografia totalmente linda como a gente vê na Clínica 1, mas de um dente que a gente precisa... isso aqui eu tô com dúvida. Tem a foto para mostrar para algum professor, né? De uma radiografia, de alguma coisa. Porque isso facilita muito pra gente planejar, pra gente estudar. Toda vida eu falo pra paciente, vou só tirar uma foto aqui, é só pra planejar o seu caso, tá bom? Tiro lá rapidinho, nem que seja uma foto que não fique tão boa, só pra mim, porque eu tenho um problemazinho de memória, pra me lembrar se era o dente 14 mesmo, ou se era o 15, ou se era uma raiz, se não é, enfim. Fotografem, criem esse hábito, tá bom? Qualquer dúvida, gente, podem falar comigo no WhatsApp, vocês têm meu número, certo? Muito obrigado a vocês que estão aí, pleno sábado. Realmente não tinha outro horário para dar essa monitoria, porque próxima semana vocês já vão ter outras monitorias. Então, assim, obrigado a vocês que ficaram. E até
a próxima. Acho que eu não dou mais monitoria para vocês, mas marquem atendimento, tá bom? Obrigadão, gente. Até a próxima aula.